Olá! Você tem alguma dúvida sobre fé e razão? Estamos aqui hoje com o Paulo Franco e o diácono Egmar para responder às suas perguntas sobre fé e razão. Eu conto com você para estar atento a estas respostas que eles vêm hoje nos dar. Então, estamos aqui com o diácono Egmar. Seja bem-vindo, diácono. Obrigado. Estamos aqui para um bate-papo bem bacana. Estamos também com o Paulo Franco, que é catequista da paróquia Nossa Senhora das Graças. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Aline. Obrigado, catequizados. Então, nós vamos fazer esse bate-papo para tirar dúvidas sobre fé e razão. Nós vamos esclarecer como se dá a fé, como se dá a razão e como elas se intercalam, como elas se complementam. Vamos então para o nosso bate-papo? Quero iniciar com você, Paulo Franco. O Gênesis e o Big Bang, quem está certo? Aline, obrigado pela pergunta. Há uma dúvida na cabeça de muitos estudantes, de muitos catequizados, porque você lê a Bíblia e a narrativa do Gênesis diz que Deus criou o céu e a terra em 7 dias, foi toda a obra da criação, e de repente a gente vai para a escola e começa a estudar e diz que houve um tal de um Big Bang, e que houve uma explosão e que tudo surgiu. Quem está certo? Então é preciso entender que as duas coisas estão certas porque são realidades distintas. Então a primeira coisa que você precisa compreender: o Gênesis não é um livro de história ou de matemática. Por exemplo, que você fala assim, eu quero resolver uma equação de segundo grau. Aí você vai lá no livro de matemática, aprende uma fórmula e resolve. Ou então, como que foi a história da Segunda Guerra Mundial? A história da Segunda Guerra Mundial foi assim, tem a narrativa dos fatos. O livro do Gênesis, quando explica a parte da criação, de forma particular dos capítulos 1 a 11 em geral, traz uma narrativa com um sentido teológico e não histórico, natural, científico. O Gênesis não foi escrito com o intuito de ser um livro científico. O livro do Gênesis foi construído com a história, com o intuito de dizer: existe um Deus e Deus é criador. E o que acontece? A própria ciência evolui ao longo do tempo. Então você que está estudando, quando você estudou matemática no primário, é diferente do ensino fundamental, que é diferente do ensino médio, que é diferente do ensino superior. Então você vai crescendo. Se a gente for pegar a pedagogia dos séculos, o povo vai crescendo em compreensão, mas a verdade não muda. Deus criou o céu e a terra. O que era o céu e a terra para o povo judeu? O céu era tipo um teto, azulzão, e ali era o limite, as estrelas eram os pontinhos que ficavam brilhando lá na Terra. E de repente a gente foi estudando e descobriu que aquele pontinho que brilha é um Sol muito maior que o nosso e ali orbitam milhares de outras estrelas e planetas e formam galáxias e existem bilhões de sóis ao redor do mundo. Mas compreende que a realidade de que Deus criou o céu e a terra não muda? Daqui a 1000 anos, a nossa compreensão de universo vai ser outra. E a verdade de que Deus criou o céu e a terra continua a mesma. O que acontece? Eu acho engraçado, tem um seriado que chama The Big Bang Theory. E eles gostam muito de banalizar a fé nesse seriado. Interessante saber, pouca gente sabe, talvez você não saiba, catequizando, mas quem desenvolveu a teoria do Big Bang foi um padre, George Lemaitre. Em cima da teoria da relatividade de Einstein, ele construiu um modelo cosmológico onde dizia que uma pequena partícula que condensava uma massa extrema e um calor extremo, ela explodiu e deu origem a todo o universo. Então, a igreja não vê problema com isso. O próprio Papa, à época, me perdoe, depois a gente coloca na legenda aqui embaixo o nome do Papa à época de George Lemaitre, viu aquela teoria com muita alegria. Recentemente, o Papa Francisco se posicionou muito favorável. Então, assim, o Big Bang surgiu de dentro da igreja. Então, o povo usa o Big Bang para dizer que acabou com a igreja católica, sendo que foi um padre que desenvolveu a teoria. Então, não existe inimizade, viu?
são abordagens diferentes. Na pedagogia do Gênesis, Deus nos ensina a nossa história de salvação. Ele criou, Ele nos ama. Se foi uma partícula que explodiu e deu origem a tudo, chamemos isso de ato criador de Deus. Então, não temos inimizade nenhuma entre a compreensão de criacionismo, Deus criou, com a evolução. Deus criou as coisas e em seu ato criador as coisas seguiram evoluindo. Não há problema algum. Muito bem, Paulo. Obrigada. Diácono Aguimar, depois desses esclarecimentos feitos pelo Paulo, e devo acreditar então na Bíblia, naquilo que a Bíblia diz em relação a isso? Sim, a Bíblia ela é credível simplesmente e grandemente pelo fato de quem escreveu e a sua finalidade. A Bíblia não é um livro propriamente de ciência como nós estamos acostumados no nosso século XXI a vermos hoje, mas é um livro que, inspirado por Deus, homens escreveram para demonstrar a palavra de salvação. Então a finalidade da Bíblia é ensinar aos povos, os fiéis, os crentes, a crerem em Jesus Cristo e na sua mensagem, e na mensagem que ele ensinou. Nós falamos do Antigo Testamento, que já é uma preparação para o Novo, quanto no Novo Testamento, que é o ápice da revelação, ou seja, estamos falando de o próprio Deus, o Verbo, que se encarnou e viveu entre nós. Se nós tentarmos pegar o livro da Bíblia e compararmos com o livro de geografia, de história, de ciências, talvez a gente vai se frustrar muito, porque os dados talvez não vão bater um com o outro, né? Mas essa não é a finalidade do livro. A finalidade do livro é a finalidade salvífica, é a mensagem de salvação. Então, ela é credível porque, primeiramente, se nós formos pegar do ponto de vista histórico, 4 evangelistas em épocas diferentes, claro que viveram no mesmo tempo, mas em épocas e lugares diferentes, escreveram coisas que de fato batem umas com as outras. Isso, se nós formos pegar do ponto de vista crítico da história, assim dizendo, né? Mas, além disso, nós podemos acreditar na Bíblia porque é um livro que, para se acreditar, é necessário fé. É necessário fé, sim, para acreditar na Bíblia, né? Porque é um livro revelado. Revelado por quem? Por Deus. Então, não é simplesmente chegar e dizer, olha, o livro da Bíblia está errado, como Paulo já explicou sobre o Big Bang e a criação, né? Sobre o Gênesis. Então, não é um livro que ele quer dizer sobre a ciência em si. Mas não é um livro que nos quer levar para o céu, que nos quer mostrar a palavra de salvação. Então, para se acreditar na Bíblia é necessário, sim, a fé, e não só a fé, mas não só a fé sobrenatural. Se os homens de boa vontade, ao ler a Bíblia e o reconhecerem ao menos como livro histórico, eles verão que não é um livro tão igual aos outros que se tem por aí. Porém, o livro da Bíblia deve ser lido à luz da fé. Sendo lido à luz da fé, nós ali encontraremos o Deus revelado que se mostra a cada um de nós. Então, sim, é credível a Bíblia. E o documento da igreja que fala sobre isso chama-se Dei Verbum, do Vaticano II. Nós vemos que a Dei Verbum, não sei se, me perdoe, não sei se está exatamente, não sim está no compêndio, e a Dei Verbum faz parte dos documentos oficiais do Vaticano II. E ele diz, no número 11 do capítulo 3º, que de fato toda a escritura ela é credível para os crentes, né? Então, aqueles que não creem precisam de fato, com a luz da fé, olhar e ler as escrituras. E para os que creem, a Bíblia tem como finalidade mostrar Jesus, revelar o Deus que se encarnou e a mensagem salvífica. Então, aí sim, nós entendemos que a Bíblia ela é credível por esses motivos, porque deve ser olhada com fé, e pela fé nós chegamos a Deus, e chegando a Deus nós chegamos à salvação. Muito bem, estamos então começando a compreender um pouquinho desse contexto, né, de fé através dessas perguntas. Paulo, mais uma pergunta para você. Sim. Depois de tudo isso, esses esclarecimentos e falando também da fé, há um mito, né, de que quem reza fica sem inteligência ou fica alienado. O que você nos diz sobre isso? Então, é muito comum, eu lembro
Lá no início dos anos 2000, quando eu fui fazer faculdade, eles, cuidado que você vai perder a fé. Você tem essa coisa, você vai entrar na universidade e vai perder a fé. Acho que nada mais desonesto nesse século, como já citou o Diácono falando a respeito das expectativas com que as pessoas têm nesse século a respeito da ciência. Primeiro, porque as universidades surgiram de dentro da Igreja Católica. A primeira universidade da história, a Universidade de Bolonha, derivou de um mosteiro. Então, toda a cultura ocidental foi salva da invasão dos bárbaros por causa da Igreja. É importante lembrar que até 1500 não existia imprensa. Então, 1421 foi o ano que Gutenberg desenvolveu a máquina da imprensa. Então, ali os livros começaram a ser impressos. Até 1421, e o primeiro livro foi a Bíblia, que foi impresso na história. Até a máquina de Gutenberg, que gerou a imprensa, os livros eram copiados à mão, por monges copistas. Então, já começa daí. Então, toda a civilização ocidental sustentou muito de sua cultura na pena dos monges. Então, as coisas eram transcritas à mão. Do ensino sistemático da fé surgido de dentro dos mosteiros e do aperfeiçoamento das ciências, nós vamos ter vídeo aqui falando a respeito da relação da Igreja Católica com a astronomia. Então, a astronomia é uma ciência muito antiga dentro da Igreja. Desse ensino surgiram as universidades. E na história nós temos muitos padres que foram grandes cientistas. Mas antes de citar esses padres, daqui a pouco eu vou falar, eu quero dizer para você, a gente precisa compreender muito bem que nós temos corpo e temos alma. São duas realidades, uma espiritual e outra material. Essa realidade espiritual se alimenta, como o Diácono disse, da fé. Você precisa de fé para crer na Bíblia. Mas existe também uma realidade material, onde existe uma coisa chamada vontade e inteligência. A inteligência, ela é dom do Espírito Santo. Portanto, é dom de Deus e é benquista, é bem-vinda. Inteligência não é algo para você desprezar na fé, então não são coisas antagônicas. A inteligência é dom do Espírito. E o próprio Catecismo vai nos ensinar que uma das vias de acesso a Deus, para você conhecer Deus, é pelo estudo da obra criada, é conhecer a criação. Pela criação, reflete-se o Criador. Então você consegue chegar a ter esse acesso de conhecimento a Deus. Só para você ter noção, eu trouxe alguns aqui, ó. Tem esse livro aqui fantástico, viu? Vou chegar aqui mais perto. Cientistas de batina. Muitos cientistas na história que foram padres. Primeiro, já citei aqui, a teoria do Big Bang foi um padre, George Lemaitre. Você que estuda biologia, Gregor Mendel era monge, então o pai da genética. A eletricidade animal e a neurociência foi por Luigi Galvani, outro padre. E até esse processo de galvanização de material foi devido às descobertas de Luigi Galvani. Guido Arezzo, o sistema de notas musicais. Se hoje você toca um instrumento e sabe o Fá, o Lá, quem descobriu a associação matemática entre as notas musicais e desenvolveu um sistema para que isso tivesse uma notação foi um padre. Então, e aqui nós poderíamos ficar muito tempo falando, crateras da Lua que foram nominados, depois nós vamos ter um tópico sobre astronomia aqui. Mas tiveram grandes leigos na história que foram grandes cientistas. Exemplo, Blaise Pascal, era um grande cristão. Isaac Newton. Se você já assistiu O Senhor dos Anéis, o Tolkien, eu tive a honra de conhecer em 2015 o professor Norberto Gonzalez, até mando um abraço para ele lá. Ele é diretor da faculdade, pelo menos à época, ele tinha um cargo na Faculdade de Comunicação no Vaticano, na Santa Croce. E a gente conversava sobre literatura fantástica, depois ele me mandou uns estudos sobre a teologia contida nas obras de Tolkien. Estudos de mestrado desenvolvidos lá no Vaticano sobre a teologia contida na obra de Tolkien. Então, se você assistiu do Senhor dos Anéis, tem muita teologia ali, você nem sabe. Então, era um grande cristão. E, por influência dele, ele converteu um outro autor, que é o C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, para quem já assistiu. E eu termino aqui com um cara chamado Michael Faraday, que
ele para mim tem uma frase, ele foi o criador, ele desenvolveu a teoria do campo eletromagnético, muito importante para a nossa sociedade. Hoje, sem o conhecimento de campos eletromagnéticos, computadores eletroeletrônicos, teríamos dificuldade de ter tal como conhecemos. Ele foi questionado sobre... Porque eu quero dizer o seguinte, às vezes as pessoas acham que a pessoa que foi de ciência, ele tinha uma fezinha. Então, assim, a fé era pequenininha e a ciência era grandona. Não, esses caras eram fortes. O jornalista chegou para ele, perto dele morrer, e disse: quais são suas especulações sobre vida após a morte? O Faraday respondeu: especulações? Eu não tenho nenhuma. Eu descanso nas certezas. Sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, Faraday, um grande cientista, à beira da morte, não tinha dúvida nenhuma que sua mão estava segura nas mãos de Deus. Então, grandes cientistas também foram grandes homens na fé. Não há inimizade nisso. Muito bem. O nosso bate-papo está muito bom, porque estamos esclarecendo muitas dúvidas entre fé e razão. Mas, por hoje, nós encerramos aqui. E continuamos esse bate-papo, tirando mais dúvidas, no nosso próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse mais um Catequese em Família.